Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão do Senhor está sobre nós e que nada nos faltará. Apresentamos essa semana que está começando e pedimos o favor do Senhor, que o Espírito Santo nos guie, que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para nos conduzir em prudência e em temor a Deus. Perdoa nossos pecados, Pai, nos rendemos a Ti. Somos tão gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Senhor, e podemos declarar até aqui, o Senhor tem nos sustentado, a Tua força, o Teu poder. Obrigado, Senhor. Também agradecemos a Ti por toda a obra que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família. E eu oro, Senhor, em favor de cada família que está orando junto comigo agora, para que entre salvação nessa casa, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Todos venham ser salvos, venham andar com Deus, venham se aproximar da fé para viver o que Deus tem reservado. No nome de Jesus, meu Deus, arranca o fardo pesado que pessoas têm carregado, pessoas que andam preocupadas, ansiosas, nervosas com o amanhã, gente que tem compromissos grandes na próxima semana que estaremos entrando, que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa prover, que o Senhor possa liberar milagres e intervenção na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Espírito Santo. E agora, nesse momento, consagramos a Ti toda a carta, toda a oração específica que nós escrevemos e colocamos diante de Ti. Cada pessoa que está nesse mesmo propósito, Senhor, crendo que o Senhor é um Deus que responde orações específicas, pessoas que pediram em detalhes, pessoas que abriram o coração, pessoas que estão levantando um grande clamor e estão pedindo respostas do alto. Nós oramos, Pai, e te pedimos, intervém, traga respostas, Pai. No nome de Jesus, como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu quero declarar, no nome de Jesus, que o socorro de Deus já está na nossa vida, já está no nosso caminho. Por isso apresentamos a Ti todas as nossas petições e cremos, ó Deus, que o Senhor está nos atendendo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo somos gratos. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Alegria imensa estar aqui junto com vocês essa noite. Hoje, à noite, é o encerramento do nosso propósito da Carta para Deus. Nós ficamos 14 dias nesse propósito e tem sido maravilhoso e vamos ver os resultados dessa oração em nome de Jesus. Alguns testemunhos já começamos a colher e teremos mais aí pela frente. E a partir de amanhã eu vou fazer 7 dias de oração por provisão. Provisão em todos os sentidos, não só no financeiro, mas toda a provisão que você necessita. Nós vamos orar porque cremos em Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que provê. Abraão, quando chegou junto com Isaac no Monte Moriá, ele declarou: Deus proverá, Deus proverá. E Deus proveu. Trouxe o livramento também a Isaac. O Senhor provou o coração de Abraão e ali Deus confirmou coisas a Abraão. Quando você caminha crendo na providência divina, crendo que Deus vai fazer alguma coisa, ainda que você não veja nada, mas você crê que Deus trará a resposta, as coisas acontecem. Aconteceu com Elias também, com aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele já saiu de lá dizendo: esse é o sinal, vai vir uma grande chuva. Então nós devemos entender que às vezes não vemos nada e às vezes vemos uma pequena nuvem, mas aquela pequena nuvem, aquela pequena chance de algo dar certo, acaba dando certo.
quando nós estamos em oração e estamos crendo na provisão do Senhor. Amém? Deus me deu uma palavra, inclusive falei um pouco dessa palavra hoje, no culto que nós tivemos de Santa Ceia, essa questão da mentalidade. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, que se nós não mudarmos a mentalidade, vamos continuar repetindo os mesmos resultados. E eu creio que em meio a tantos desafios que as pessoas têm enfrentado, elas precisam mudar a sua mentalidade. Mudança de mentalidade é essencial para viver uma novidade de Deus na sua vida. É essencial. Caso contrário, a gente vai ver o ciclo se repetindo. As mesmas conclusões, os mesmos resultados, as mesmas pessoas. E se nós quisermos viver algo novo de Deus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Em Atos capítulo 3, eu quero ler essa passagem com você. Diz assim, do verso 1 em diante: Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, a nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Nós reduzimos as nossas expectativas. Acabamos diluindo nossos sonhos, porque não acreditamos que Deus, Ele pode fazer algo novo na nossa vida. Esse homem, todos os dias, esse homem coxo de nascença, era colocado na porta do templo. E a Bíblia diz que ele tinha por hábito, por sobrevivência, e a gente entende, pedir esmolas para todas as pessoas que estavam entrando no templo. E ele ficava exatamente à porta. Ou seja, ele não estava lá de fora, mas não estava também lá de dentro. Ele ficava em um lugar aonde muitos estão, que é o lugar aonde eles estão vivendo à margem do que Deus tem para a vida deles. Não estão vivendo à altura do que Deus planejou, estão à margem. E esse homem, provavelmente com a sua xícara, estava ali aguardando uma esmola de todo aquele que passava. Então ele pedia: me ajuda, por favor, me ajuda, olha a minha condição, eu não posso trabalhar. E a Bíblia diz que as pessoas ajudavam ele, tanto que todos os dias alguém levava ele para a porta do templo. E então, duas figuras cheias do Espírito Santo, Pedro e João, estavam entrando no templo para orar. Sempre acontece alguma coisa quando você está orando. Sempre acontece. Ou você é abençoado, ou Deus vai te usar para abençoar alguém. Pedro e João estavam indo para a oração. Quando vamos para a oração, coisas acontecem. Amém? Quando estamos em oração, coisas acontecem. Eles estavam indo ao templo para orar. E esse homem pediu ajuda para Pedro. Me ajuda. Ele deve ter colocado a sua xícara na frente de Pedro e dizer: me ajuda um pouco, eu preciso. Ter dito para João: me ajuda. E Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas uma coisa eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro o pegou pela mão e o levantou. E então aquele homem que nunca tinha andado na vida, aquele homem sente os seus pés pela primeira vez. Ele sente, as suas pernas, ele sente os nervos, os tendões, e ele então entra no templo, adorando a Deus, saltando, fazendo coisas que ele nunca fez, que talvez ele só sonhava, só desejava em fazer. Porque Deus o tirou de uma condição. A condição dele
Talvez naquele dia que ele foi, era viver um dia comum, como todos os outros dias que houve antes, mas Deus o surpreendeu, fazendo uma coisa nova. Às vezes nós saímos de casa para trabalhar e esperamos que as coisas apenas se repitam. O mesmo trabalho, o mesmo metrô, o mesmo ônibus, o mesmo trânsito, as mesmas pessoas, nada de anormal. Mas nós servimos um Deus que tem o poder de nos catapultar para algo novo. A nossa mentalidade deve mudar. Quando Pedro disse a esse homem, olha para nós, olha aqui para nós, ele estava dizendo, muda o seu foco agora, muda o seu foco, muda a sua mentalidade. Aquele homem estava esperando uma ajuda financeira. Aquele homem não estava aguardando um outro tipo de ajuda. Naquele momento ele estava com a sua xícara. Ele estava esperando dinheiro para sobreviver. Ele não estava esperando a cura. Quantos de nós entramos no piloto automático e não aguardamos nada além daquilo que estamos acostumados? Não esperamos que Deus faça nada diferente, que se repita as mesmas coisas, que tenhamos as mesmas experiências, que venhamos viver o que poucos aqui nessa terra vivem. Não aguardamos, sabe, uma novidade, não aguardamos uma surpresa, não aguardamos um melhor, aguardamos o que já estamos acostumados. E esse homem aqui, isso me mostra que Deus pode, num dia comum, me surpreender. Deus usa os dias comuns, os dias ordinários, para transformar em algo sobrenatural, em algo muito além do que eu posso imaginar. E isso é fé. A fé é crer que Deus pode fazer muito além. Pare de limitar a Deus. Ele pode mudar um diagnóstico. Ele pode mudar uma circunstância. Ele pode restaurar o casamento. Ele pode trazer o teu filho que está perdido. Tudo o que você precisa agora, nesse momento, é mudar a sua mentalidade. É acreditar que Deus pode enviar um anjo até você, que Deus pode enviar alguém que está indo para a oração e essa pessoa sabe dizer para você, levanta agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, porque Ele está tocando na sua vida. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha que tremendo. Pedro, ele só entregou o que ele tinha. As pessoas só entregam o que elas têm. As pessoas só entregam o que elas têm e algumas, tudo que têm é ódio no coração. Mas há algumas pessoas que carregam o poder de Deus. Há algumas pessoas que carregam uma palavra viva de Deus. E essas pessoas, se cruzarem a sua vida, elas vão liberar aquilo que elas carregam. E a sua vida vai ser ativada. Sabe, muito além das conversas, muito além dos pensamentos ou da posição humana, o que você carrega, se você carrega algo de Deus, os resultados serão visíveis. Sabe, muitas pessoas, tudo que têm é um sermão vazio, resultados vazios, mas quando Cristo habita ricamente na nossa vida, o que nós temos vai muito além de palavras. O que nós carregamos é um poder transformador que liberta a vida das pessoas, que abençoa a vida das pessoas, que muda a história da vida das pessoas. Quem tem Cristo manifesta o poder de Deus. Quem tem Cristo manifesta a glória de Deus por onde passa. O que você tem carregado? Você precisa estar conectado, sabe, a pessoas que nem Pedro e João, que carregam o poder de Deus, que carregam o dunamis, que carregam a graça de Deus, o favor de Deus para te abençoar. E um detalhe, Pedro e João estavam ali, só Pedro falou, sabe, mas João estava em concordância.
Em nenhum momento João para Pedro e diz assim: Pedro, para de alimentar, sabe, esse homem com uma esperança falsa. Nós não sabemos se vai acontecer conosco, mas Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Os olhos de ambos estavam cheios do fogo de Deus e ambos acreditaram que o sobrenatural iria acontecer. A pior coisa que tem é você andar com uma pessoa, sabe, que contraria o poder de Deus. Uma pessoa que não acredita além daquilo, sabe, que ela conhece. Pedro e João estavam no mesmo ritmo. Quando você caminha com pessoas que estão no mesmo ritmo, você recebe daquilo que elas carregam. E você, sabe, você é tão abençoado quanto elas, porque não só o nome de Pedro que foi usado por Deus aqui foi citado, mas o nome também de João era Pedro e João subindo ao templo. Era Pedro e João. João não falou nada, mas Pedro estava ali, João concordou, sabe, em tudo que Pedro fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que caminhar com essas pessoas que estão em concordância com aquilo que Deus colocou no seu coração, aquelas pessoas que estão entendendo a maneira como Deus está usando você. Você precisa caminhar com essas pessoas, com esse nível de pessoa. Ao contrário, sabe, de pessoas que estão muitas vezes sendo cativos, a mentalidade deles está sendo cativo por alguém que não crê no sobrenatural de Deus, que não crê no milagre, que não crê na ação do Espírito Santo. Nós temos que crer na ação do Espírito Santo. Foi o poder de Deus que me libertou. Foi o poder de Deus que entrou na minha vida e que transformou a realidade da minha casa. Foi o poder de Deus que mudou a minha história para sempre. É o poder de Deus que vai mudar a tua história para sempre. Creia. Aleluia. Glória a Deus. Mude a sua mentalidade. Amém? Mude a sua mentalidade. Você está convidado a caminhar com pessoas que carregam o fogo de Deus, que carregam o sobrenatural do Espírito. Essa tem que ser a sua mentalidade. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, quero declarar também o Salmo 91, certo? Esse é o salmo que nós temos orado, declarado constantemente. Quero pedir a você que está entrando aqui, deixa a tua curtida nessa oração e compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos orar, vamos clamar o nome de Jesus aqui e cremos nesse Deus que opera milagres. Sabe, eu sou da turma do Pedro e do João, eu sou da turma deles, eu acredito em milagres, eu acredito em curas, eu acredito no sobrenatural de Deus. Pedro e João. Quero declarar o Salmo 91 e também falar rapidamente dos nossos livros aqui para você. Esse aqui é o Café com Jesus 2, é o meu lançamento. Ele é um devocional, certo? Cada página contém direções, contém um versículo bíblico e contém uma oração. E aqui embaixo, nesse lugar vazio, você vai escrever a sua própria oração. São 365 devocionais, um para cada dia do ano, você pode ler 2, 3, como você preferir. E esse aqui é o primeiro Café com Jesus. Nossos devocionais são atemporais, ou seja, você pode começar a qualquer momento, certo? Você não precisa começar, eu vou começar em 1º de janeiro, não precisa. Você pode começar agora porque eles são atemporais, tá? Então, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br, certo? E amanhã vamos estar começando esse novo propósito, esse propósito que Deus colocou no meu coração, de orar por provisão, não só financeira, mas outros tipos de provisão. Nós vamos ficar uma semana orando por isso. E eu creio, certo, que Deus é Deus provedor. Muita gente tem me pedido oração pelas finanças e isso está me fazendo levantar um grande clamor essa semana. Então eu convido você a estar junto comigo nesses 7 dias orando para Deus prover. O Deus proverá. Deus proverá. Você crê? Glória a Deus. Compartilha, se não compartilhou ainda, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pegue a sua carta para Deus. Aí você me pergunta assim, o que eu faço com a minha carta depois, como estou acabando hoje o propósito? Você guarda ela. Amém? Você vai guardar a sua carta para Deus e isso vai ser um memorial que você fez um propósito com Deus e que aguarda a resposta dele. Amém? Quando você tiver a resposta da sua oração, então daí depois sim, você pode jogar fora a sua carta ou você pode guardar ela, amém? Como uma memória, né? Que Deus respondeu a sua oração, que Deus interveio. Então faça exatamente isso. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, apresentamos agora todas as cartas para Ti, todas as orações específicas, todo o clamor, toda a lágrima que tem sido derramada, Pai. Nós cremos que Tu és um Deus que responde orações, Tu és um Deus que intervém. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa a cura, o milagre, o sobrenatural de Deus. Da mesma maneira que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo e declararam a palavra sobre a vida desse homem. No nome de Jesus, nós declaramos a palavra sobre a vida de cada pessoa. A cura, a libertação da ansiedade, a libertação de tudo aquilo que aflige a alma, que angustia. A libertação, Pai, de todo vício, de tudo aquilo que tem prendido essa pessoa num pecado, numa situação errada. Meu Deus, que agora as amarras espirituais sejam cortadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós damos uma ordem a toda ação contrária. Em o nome de Jesus, a toda oposição espiritual, a todo mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, saia no poderoso nome de Jesus Cristo agora. Nós dizemos, escuta aqui, Satanás, acabou para você? Nós damos uma ordem, saia agora do caminho e da vida dessa pessoa, que a inveja seja quebrada, que tudo aquilo que tem trazido atrasos para essa pessoa cesse. Ordenamos também que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua família, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Desfaz o laço do passarinheiro, Pai, da peste perniciosa, e nós oramos para que a vida de Deus entre nessa casa, a alegria do Espírito Santo e que respostas de Deus cheguem a esta carta. Respostas de Deus. No nome de Jesus oramos. Oramos para que respostas de Deus venham, para que haja liberações do alto sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória ao teu povo. Derrama da tua graça e da tua Shekinah sobre a vida de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Mande mesmo. Eu creio, certo? No partir do pão, no compartilhar a oração, e que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã, 6 da manhã, começamos esse propósito do Deus proverá. Deus abençoe a todos e até mais.